Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou assessor de investimentos certificado e credenciado e hoje eu vou falar sobre long and short, essa estratégia que é muito utilizada pelos grandes fundos de investimento lá fora e também no mercado de ações aqui no Brasil. Vou falar sobre o que é, como funciona e se realmente vale a pena fazer esse tipo de estratégia. Esse tipo de operação foi documentado pela primeira vez lá entre as décadas de 40 e 50 nos Estados Unidos por um sujeito chamado Alfred Winslow Jones. Na época, Alfred estava entrevistando vários gestores de fundos para uma revista chamada Fortune Magazine. Mas ao ouvir as respostas dos gestores de fundos, ele ficou desanimado e decepcionado. E ele falou: "Cara, se essas pessoas são gestores de fundos, eu mesmo vou criar o meu próprio fundo de investimento." E foi o que ele fez. E a estratégia do fundo se baseava em posições compradas em ações e também em ações que estavam vendidas. Ou seja, caso o mercado ele tivesse uma queda muito forte, o patrimônio do fundo estaria protegido. E com essa estratégia, ele não só bateu o mercado, como ele bateu esses mesmos gestores de fundos por anos, tendo uma rentabilidade bem acima desses fundos. E sem saber, ele acabou criando o primeiro hedge fund. Hedge fund seria exatamente isso, um fundo que tem essa cobertura, essa proteção. E também criou o primeiro long and short. Portanto, long and short é um tipo de operação em bolsa de valores que consiste em comprar e ao mesmo tempo vender ações de uma ou mais empresas. A parte comprada se chama long e seria a ponta em que você acredita que aquelas ações vão subir no mercado. Já o short seria a parte vendida, ou seja, as ações que você acredita que irão cair. E você tem um ganho com aquela queda. E Gabriel, qual o exemplo de um long and short? E deixando claro que isso não é uma recomendação de investimento, é apenas um exemplo. E eu vou dar aqui um exemplo que até uma criança entenderia. Mas não se sinta ofendido com isso. Então, imagina que amanhã você não sabe se irá chover ou não. Se chover, a empresa de guarda-chuvas vai subir na bolsa. Ela vai ter o aumento do preço das suas ações na bolsa de valores. Ao mesmo tempo, a empresa de sorvetes, caso chova, ela vai cair na bolsa. Mas no outro cenário, se realmente sair o sol, a empresa de sorvetes sobe, enquanto a empresa de guarda-chuvas cai. Ao invés de apenas comprar as duas ações e ter um ganho nulo das suas operações, você poderia ter uma ponta long e outra ponta short. E no melhor dos casos, você ganha nas duas pontas, ou você tem um ganho relativo entre as duas, uma subiu mais do que a outra, ou uma caiu mais do que a outra. E no pior cenário, você tem um prejuízo nas duas pontas. Mas essa ideia ela pode ser transportada para a nossa bolsa de valores também. Por exemplo, em um cenário em que você não sabe se o dólar irá subir ou cair muito fortemente. Mas você sabe que isso irá mexer com as ações da sua carteira ou com as ações do Ibovespa. Então você pode fazer uma operação de exportadoras contra importadoras, ou você pode colocar um índice, o BOVA11, contra uma outra empresa ou uma outra ação não relacionada com o Ibovespa, ou fazer uma operação simplesmente em empresas que estão descorrelacionadas entre ações que têm comportamentos distintos, em que quando uma sobe, a outra cai. E Gabriel, vale ou não vale a pena fazer esse tipo de estratégia? Primeiro, devemos ter alguns cuidados. Essa estratégia é voltada para um perfil de investimento mais agressivo, não recomendada para quem está começando a investir agora e que está começando a montar uma reserva agora. Seria voltada para uma parte do seu patrimônio que ela pode oscilar e que você não vai utilizar em um curto prazo. E além disso, um outro cuidado que você deve ter em relação ao custo do aluguel de ações. E o que é isso? Na parte short, na parte que você está vendida, como que funciona na prática? Você pega as ações emprestadas de alguém, você vende aqui em cima e você recompra aqui embaixo. E você tem um ganho nessa diferença, ou um prejuízo se a operação for contra você. Claro que essa parte entre você pegar emprestado e depois devolver no final da operação é tudo feito de maneira automática dentro do sistema, dentro do home broker da sua corretora. Mas o que é importante deixar claro? Que esse aluguel ele tem claramente um custo.
e o custo ele é cobrado sobre o preço daquela ação. Se o custo for muito alto, acaba não valendo a pena você fazer esse tipo de operação, porque mesmo que você tenha um ganho no seu short, se o custo do aluguel de ações for muito alto também, o seu lucro acaba sendo irrisório ou você tem até um prejuízo. E uma outra orientação é que caso seja realizado com um investimento mínimo muito baixo, acaba não valendo a pena, porque imagina que você invista com R$ 100, que é o que você consegue fazer hoje. Se você fizer uma ótima operação em que no final você tem um ganho de 10%, depois disso haverá a cobrança da corretagem, que algumas corretoras elas já não cobram mais, mas depois disso tem os emolumentos da B3 no momento que você faz a operação, e também tem esse custo do aluguel de ações. Então o seu lucro acaba sendo muito irrisório em relação ao risco que você acabou tomando. Por isso não tem um custo-benefício tão interessante assim. Eu sei que pode ter dado nó na cabeça de algumas pessoas sobre o short, como funciona o aluguel de ações, por isso não deixe de mandar as suas dúvidas aqui nos comentários. E como vocês viram, é uma operação mais complexa. Por isso, não seria interessante você realizar esse tipo de operação sozinho nas primeiras vezes, ou realizá-la sozinho de maneira geral. Por isso, seria interessante fazê-la junto a um escritório de investimentos, dentro de uma mesa de renda variável, que irá esclarecer não só a parte operacional, mas também irá te auxiliar com a estratégia. Compartilhe esse vídeo para quem já investe ou está começando agora a investir em ações. Não esquece de deixar o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e também de se inscrever no meu canal, que é muito importante, e de ativar o sininho das notificações para você ficar ligado nos vídeos que eu posto aqui.